enfrentar um luto, viver o sofrimento atrelado à perda de alguém muito querido, faz com que se acentue, com que aumente as nossas angústias de viver. Faz com que a gente entre em contato com os nossos vazios existenciais. Faz a gente ter medos, faz a gente questionar o sentido da vida, o sentido da nossa existência. Nos coloca frente à finitude nossa, à finitude daqueles que nós amamos. E qual o sentido do trabalho? Qual o sentido da existência? Qual o sentido da maneira como a sociedade é organizada? Traz muitas questões e difíceis respostas, algumas que nem temos respostas. Essas questões a gente não fica nos dias normais pensando nelas o tempo todo ou de forma tão intensa, até porque isto tornaria a vida insuportável. A gente precisa mesmo de rotina, de coisas fúteis, de coisas simples. A gente precisa do dia a dia, do trabalho, do lazer, de jogar a conversa fora, de coisas descontraídas, de coisas simples, mas que são prazerosas. Mas quando a gente está vivendo especificamente um momento de luto, de elaboração, de assimilação, de compreensão e enfrentamento dos sentimentos que nos vêm atrelado à perda de alguém querido, quando a gente está passando por essa fase, é natural que se intensifique em nós, que se acentue as perguntas da vida, os questionamentos mais profundos e mais difíceis que existem. De onde viemos, para onde vamos, existe vida após a morte? Se eu tivesse uma religião, se eu participasse de alguma comunidade religiosa, será que eu lidaria melhor com esse sofrimento que eu estou agora enfrentando? Será que se a minha vida fosse diferente, eu tivesse mais amigos, eu tivesse um trabalho diferente, será que se eu pudesse não ir para o trabalho, eu ficaria melhor? E como que eu vou ficar quando eu perder uma outra pessoa querida? Isso tudo vem de forma avassaladora, de forma gritante, e é fundamental que a gente possa falar sobre isso, que a gente possa externalizar essas dores, essas angústias. A terapia é o espaço ideal para isso, porque esse luto que vai durar 6 meses, 1 ano, cada pessoa vai vivenciar de um modo, ao seu modo. Ele precisa passar, ele precisa baixar a intensidade. Esses sentimentos atrelados a ele precisam ir voltando, entre aspas, ao normal. A vida precisa ser retomada. Claro que no seu tempo, do seu modo. E quando isso não acontece, quando isso não vai melhorando, isto pode... esse luto prolongado, além do sofrimento que ele já vai gerando por si só, isso vai se tornando patológico, é considerado até mesmo um transtorno. Ele vai dificultando a vida, vai trazendo até mesmo uma depressão, vai trazendo outros tipos de sofrimento. E é fundamental tratar, falar, é fundamental se deixar ser acolhido, ser compreendido. Na nossa sociedade há muitos julgamentos, preconceitos, falta de compreensão com a pessoa que está vivenciando este momento. Eu escuto bastante na clínica de pessoas que estão vivenciando o luto, que elas são cobradas, que elas ouvem coisas como: foi a vontade de Deus, aquela pessoa que se foi está bem lá onde ela está, ou que você precisa se ajudar, você não está se ajudando, você tem que levantar dessa cama, você tem que reagir. Só que a pessoa que está vivendo o luto, ela sabe que ela tem que reagir, ela está tentando,
mas está difícil. Dizer que foi a vontade de Deus não resolve a angústia, o sofrimento. Dizer que a pessoa está melhor lá onde ela está, ou que ela está bem, também não resolve. Então é preciso que a gente tente se colocar no lugar do outro, tente respeitar o modo como ele vai processar, como ele vai assimilar, como ele vai elaborar. E se você quer ajudar, simplesmente acolha, simplesmente esteja presente, mesmo que não haja palavras para serem ditas. Porque com o luto, com a perda de alguém muito querido, muitas vezes não há mesmo o que ser dito. Não há palavras suficientes. Portanto, o acolhimento, o abraço vai ajudar muito mais do que querer dizer um monte de coisa, querer consolar, que muitas vezes as pessoas acabam dizendo coisas que mais atrapalham do que ajudam. E a pessoa que está vivenciando o luto precisa se permitir o tratamento, se permitir de fato ser ajudado, para que esse momento possa de fato passar, para que esse momento possa ser ressignificado e quem sabe ele ganhe ainda mais força para viver a vida, para ter qualidade de vida adiante, à frente.